uma religião, nós não aderimos a uma codificação teológica, nós não seguimos uma tradição, nós não seguimos uma doutrina, nós seguimos uma pessoa, e esta pessoa é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Então por que sou cristão? Eu sou cristão não é por causa do cristianismo. Cristianismo por cristianismo, religião por religião. Eu não sou cristão por causa disso. Eu sou cristão por causa da pessoa de Cristo. Em Atos dos Apóstolos capítulo 13, você vai ler lá em Atos capítulo 13, que os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Essa palavra cristão apareceu pela primeira vez como um título dado àquele grupo de homens e mulheres em Antioquia. Por quê? Porque eles viram neles atitudes de Cristo, pareciam-se com Cristo, andavam igual a Cristo, tinham o jeito de Cristo, pregavam, ensinavam igual a Cristo e viviam como Cristo e tinham um comportamento a partir do comportamento de Cristo. Esse povo aí parece com Cristo. Nós já matamos ele, crucificamos eles estão com essa história aí que diz que ele ressuscitou e o túmulo dele está vazio e eles têm que levar essa mensagem até os confins da terra, de que ele está vivo, e está mesmo. A nossa fé diz isso e nós cremos que o túmulo está vazio. Esse é o pontapé inicial da mensagem cristã: túmulo vazio, sepultura vazia. E agora eles vivem pregando e mais, eles se comportam igual ele. Então nós vamos dar um título para esse grupo aí de gente, nós vamos chamá-los de cristãos. Cristo, eles imitam Cristo, cristãos. O que foi que Constantino fez? Constantino adotou o cristianismo como a religião oficial do Estado. A religião oficial agora é o cristianismo. E mais, todo mundo agora tem que passar para o lado de cá, tem que entrar para dentro dos muros aqui do cristianismo, da religião que eu estou transformando agora, porque inclusive o imperador é crente, entre aspas, cristão, inclusive ele. E quem não quiser vir receber, quem não quiser passar para o lado de cá, espada nele, fogueira para ele. Só que o Constantino estava nada mais, nada menos do que jogando um balde de água fria no grande projeto de Jesus, da pregação do Evangelho, do Reino de Deus. E o que é pior é que houve um acordo político, religioso, de elites religiosas que, obviamente, favorecidas, que apoiaram, que gostaram, que se aliaram a esse sistema político estatal que nada tem a ver com o reino de Deus e com a mensagem do Evangelho de Cristo. E ao longo dos anos, nós temos ouvido e lido histórias das mais cruéis e terríveis, inclusive no cristianismo. Então o cristianismo que nós conhecemos hoje, o que é o cristianismo que nós conhecemos hoje, basicamente? O cristianismo é uma religião, uma construção religiosa humana, feita pelos seguidores de Jesus, inclusive por você e eu. Nós, inclusive, essa geração de 2013, inclusive, é responsável por esse cristianismo que nós temos hoje, que está muito longe, muito longe, muito longe, muito longe da proposta de Jesus lá atrás, do Evangelho, em Atos, em Paulo, nas cartas de Paulo, nos ensinos dos apóstolos, e enfim, muito longe. O cristianismo não foi fundado por Jesus. O cristianismo é uma construção religiosa humana, institucionalizada por Constantino, que adotou como religião oficial do Estado. Nós não somos cristãos por causa do cristianismo, nós somos cristãos por causa da pessoa de Cristo. E aí você pode me dizer, então eu faço o quê? Eu jogo o cristianismo fora? Não é para jogar fora. Nós podemos fazer duas leituras do cristianismo. Nós podemos fazer uma leitura religiosa, que é essa que eu estou falando para vocês aqui, mas nós podemos fazer uma leitura de filosofia de vida, jeito de viver. Aí você vai começar a falar de Jesus. Se você encarar não como uma religião, mas como uma filosofia de vida, jeito de viver, como eu organizo a minha vida, como eu penso os meus valores,
como eu penso os valores éticos, morais, espirituais, como eu organizo a minha vida, como eu me relaciono com Deus, como eu encarno os valores de Cristo e os valores do reino de Deus no mundo, aí você vai estar falando de um cristianismo mais coerente com a mensagem de Cristo Jesus o Nazareno. Do contrário, você vai estar falando de religião, de política, de uma organização e um sistema político estatal que não tem nada a ver com Cristo Jesus e com a mensagem do Cristo Nazareno. Então percebam, o cristianismo que conhecemos hoje, ele está influenciado por 3 grandes eras. Primeiro, a era de Constantino. Segundo, a era da Reforma Protestante. E terceiro, a era que os historiadores chamam de a era dos avivamentos, por John Wesley e Charles Finney, nos Estados Unidos e na Inglaterra, respectivamente. E aí eu volto a dizer aos irmãos e irmãs, jovens que me ouvem hoje à noite, ou nós vamos ter o mínimo da sensibilidade e do discernimento da palavra de Deus, para fazermos este exercício e diferenciarmos o que anda acontecendo nos bastidores do movimento evangélico neste país, para nós não sermos participantes de um movimento e sermos de fato cristãos, seguidores de Cristo, que encarna os valores do reino de Deus e leva adiante a mensagem do Nazareno, ou do contrário, nossos discursos serão ocos e vazios e nós cairemos no nada, como é o que já está acontecendo com esse movimento evangélico que instaurou-se nesta nação. Qual é a proposta de Jesus aqui para Pedro, que serve para nós? A proposta de Jesus é que se nós amamos de verdade a Cristo, se nós queremos algo mais, se nós somos esta geração que se propõe e que se predispõe a encarnar os valores de Cristo, os valores do reino, e sermos uma expressão do reino de Deus aqui, mesmo com toda essa badalação, mesmo com o mundo jaz no maligno, mesmo com os falsos profetas, com os charlatões que estão enganando por aí a troco de dinheiro, de poder e de fama, mesmo com toda, perdão da expressão, com toda essa bagunça que está acontecendo de templos sendo transformados em supermercados espirituais, de púlpitos sendo transformados ora em balcão de bar, ora em palco de espetáculo, de crentes sendo tratados como meros consumidores das bênçãos divinas e a mensagem do evangelho sendo tratada como mercadoria barata em prateleira de supermercado. Mesmo em tudo isso, nós podemos ser uma expressão do reino de Deus. Nós podemos ser a encarnação do evangelho de Cristo e dos valores do reino de Deus. Como? Seguindo o que Jesus disse a Pedro, apacentando as ovelhas. Você me ama, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pastoreie o meu rebanho, cuide dos meus cordeiros. Você me diz, tem jeito? No meio de todo esse estrago evangélico e religioso, tem jeito? Tem jeito. Como? Jesus está dizendo para nós aqui, apacenta as minhas ovelhas, cuide do meu rebanho, pastoreie o meu rebanho. E em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, Jesus seguiu pelas cidades e aldeias e povoados, pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades entre o povo. E o texto de Mateus diz que Jesus viu as multidões, se moveu de íntima compaixão delas, porque estavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Agora vejam, Jesus sente compaixão da multidão porque estavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. E agora, depois da sua ressurreição, depois de uma série de aparições que João vai descrevendo entre os capítulos 20 e 21, João faz questão de registrar este momento
interrogatório de Jesus com Pedro. E Jesus, ao ouvir a resposta de Pedro por 3 vezes, ele insiste com Pedro o seguinte: então apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. E eu quero dizer a vocês o seguinte: a maior proposta do Evangelho é transformar homens e mulheres em seguidores de Cristo. A maior proposta do Evangelho é transformar homens e mulheres em seguidores, não seguidores de doutrina, de teologia, de filosofia humana, mas seguidores de Cristo. E ser seguidor de Jesus não é ficar batendo boca para defender qual é a teologia mais certa, mais correta, qual é a doutrina mais verdadeira. Ser seguidor de Jesus é buscar e salvar o que se está perdido. Ser seguidor de Jesus é pastorear gente, é ser pastor de gente, é gente cuidando de gente, é uma espiritualidade comunitária, fraterna, solidária, de gente que se ama, de gente que se perdoa, de gente que cuida um do outro, de gente que não vê o irmão caído e pisa por cima, mas que levanta ele e diz: vamos adiante, você tem o meu ombro para se escorar. Ser seguidor de Jesus é você conseguir ver a face de Deus, o rosto de Deus, na vida daquele pobre miserável que está pele e osso, carcomido pelo câncer no fundo de uma cama, e você consegue ver a imagem de Deus na vida de uma pessoa como esta que está no seu estágio final. Ser seguidor de Jesus é você abraçar a criança abandonada no orfanato como se fosse o teu próprio filho, e você vê nele a face do próprio Nazareno. Ser seguidor de Jesus é você ter coração para enxergar a vida de Deus nas rugas do sofrimento do velhinho que foi abandonado e esquecido pelos próprios filhos dentro de um asilo. Ser seguidor de Jesus é se libertar das amarras religiosas. Ser seguidor de Jesus é fazer valer o que Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós usamos muito esse texto, e conhecereis a verdade vos libertará. Nós usamos muito esse texto para pregar para o pecador, para a pessoa lá de fora da igreja: vem para cá, Jesus vai te libertar disso, daquilo outro. Não estou dizendo que não é válido, é válido, podemos pregar, aliás, temos que pregar assim mesmo, e usar esse texto mesmo. Mas quando nós lemos e conhecereis a verdade vos libertará, Jesus, antes de falar para o pecador lá fora, ele está falando para mim, para nós, que muitas vezes estamos bitolados pela religião, pela religiosidade, estamos presos pelas amarras religiosas, e nós ficamos brigando e batendo boca com teologia, com doutrina, com igreja certa, com igreja disso, com igreja daquilo, e enquanto isso as vidas estão se perdendo, enquanto isso o sistema está falindo, e a igreja de Jesus tem o dever de cuidar das ovelhas, de apacentar as ovelhas. Isso é amar Jesus. Você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Como é que eu vou expressar o meu amor? A melhor maneira de expressar o meu amor por Deus e por Jesus não é ser devoto dele, queridos. Esse é o grande problema da igreja evangélica brasileira, é que a igreja evangélica brasileira tem na sua mente que basta ser devoto. E aliás, eu quero te dar a dica: devoto por devoto, as religiões pagãs sabem fazer melhor do que nós. Nem se atreve, tá? Nem se atreve. Que eles fazem bem melhor do que nós. Eles nos põem no bolso. Amar a Jesus, expressar o amor que temos por Ele e pela Sua palavra, é ser pastor de gente, é cuidar de gente. E aí eu quero fazer outra ressalva aqui, porque quando eu falo de ser pastor, aí na cabeça do povo é o seguinte: ah, então não é comigo não, é com o pastor. Não, senhor, é com você mesmo. Porque nem Pedro, nem Jesus e nem o texto está falando de pastorado aqui nessa categoria hierárquica, embora a igreja católica interpretou assim. Mas Jesus não está falando dessa categoria hierárquica
Do jeito que nós conhecemos, pastor presidente, pastor regional, pastor setorial, pastor local. E aí, quando fala de pastor, a gente vem na nossa cabeça a hierarquia ministerial, os vários degraus que existem no ministério. Mas ser pastor aqui foge dessa categoria, sai fora dessa dimensão. Ser pastor aqui é esta relação que eu devo ter com o outro, esta relação que eu devo ter com o próximo. É o cuidado que eu tenho que ter com o próximo, o cuidado que eu tenho que ter com o outro. E aqui vai mais uma crítica minha ao movimento evangélico, que o movimento evangélico tem ridicularizado isso aqui. Como que o movimento evangélico tem ridicularizado essa proposta de Jesus? O movimento evangélico tem ridicularizado isso aqui quando o movimento evangélico prega a mensagem individualista, a mensagem individual, onde o que está em voga sou eu primeiro eu aqui, Deus, o meu milagre, a minha bênção. Por isso que eu louvei a Deus pelos hinos que eu ouvi aqui hoje, que a maioria dos hinos que a gente ouve nas igrejas é sempre na primeira pessoa, meu milagre, e fica essa coisa assim, que eu tenho, que eu vou receber, porque eu vim aqui, porque eu aqui, eu. E essa não é a linguagem do reino. A linguagem do reino é o Pai Nosso. Ele não é meu, não, ele é nosso, Pai Nosso. A linguagem do reino é o pão nosso, não é pão meu aqui, você se vira, não, é nosso. Nós vamos repartir aqui. Ou então não é evangelho. Ou então o cristianismo é mesmo uma farsa. Ou então você pega as páginas de Atos dos Apóstolos e joga fora. E vai seguir outra Bíblia, e vai escrever outra Bíblia para você, que aliás agora é moda, né? O cara aprende meia dúzia de palavras no grego, já faz uma Bíblia para ele, sai vendendo. Então vejam bem, o que é que nós temos que prestar atenção? É que o movimento evangélico tem pregado uma mensagem que está ridicularizando a mensagem de Cristo. Que é essa coisa do cuidado com o outro, com o próximo. Por isso, irmão, que eu não sei, eu tenho muita dificuldade. Eu não vim aqui para criticar ninguém, mas eu tenho muita dificuldade com esse negócio de pregador que fica 1 hora com o microfone no púlpito e fica, fala 2 palavras, cutuca seu irmão, fala mais 3 palavras, olha no olho dele, fala mais 3 palavras, pega no pescoço dele, fala mais 3 palavras, fala para ele, olha, não mexe comigo não, porque eu não sei o quê, porque eu estou aqui hoje, mas amanhã eu vou ser o famoso não sei da onde. E fica essa coisa assim. Eu nunca vi, não sei vocês, mas eu nunca vi nenhum pregador chegar no púlpito e dizer, irmão, olha para o seu lado, esse irmão que está ao seu lado, e pergunta para ele, irmão, está tudo bem? Como é que você está? Você está tudo em paz? Eu estou sentindo que o irmão está meio triste, irmão, conta comigo, pode falar. Como é que está, irmão? Eu estou sabendo que o irmão está desempregado. Quanto deu a sua conta de luz lá esse mês? Eu ajudo você a pagar. Eu não tenho tudo não, mas eu tenho uma parte, eu te ajudo a pagar. Pode contar comigo. Reino de Deus é isso. Isso é reino de Deus. Isso é pastorear. Isso é ser pastor de gente. E aí, outra crítica que eu faço, que o movimento evangélico neste país tem gerado heróis. Tem gerado heróis. Nós temos heróis para todo lado aí no movimento evangélico. Celebridades gospel, temos, à vontade. Nós temos artistas gospel, à vontade. Mas o movimento evangélico não tem gerado santos. Não tem gerado santos. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema, porque se tem um movimento que gera herói, gera celebridades, gera artistas, mas não gera santos, então nós não temos conectividade com o evangelho. Porque o evangelho gera santos. Evangelho gera homens e mulheres solidários. Evangelho gera homens e mulheres fraternos. O evangelho gera homens e mulheres que amam. O evangelho gera homens e mulheres que perdoam. Então vejam bem, o que é que nós temos no movimento evangélico? Temos heróis, celebridades, artistas. E eles são, eu ouvi um pastor falar isso e eu achei interessante, e eu sempre falo também, que eles podem ser comparados com o ecologista que ama as florestas, mas detesta as árvores. Já viram? Ama a multidão. O cara ama a multidão. Ele fica todo em cima do palco, e o povão assoviando, e as luzes apagam e acende. Ele gosta de multidão, ele gosta de aplauso, de confete, de rasga-seda. Estou pregando aqui.
Multidão, eu quero ver o grito do povão. Mas já prepara a segurança aí para sair comigo aqui pela porta do fundo, porque é o seguinte, não pode encostar muito não, hein? Encosta não. Que eu amo as multidões, mas as pessoas não. Jesus é diferente. Jesus é o contrário. Jesus é o contrário. E é interessante, porque sempre que você vai ler no Evangelho a relação de Jesus com a multidão, sempre que a Bíblia vai falar da multidão com Jesus, a multidão querendo ovacionar Jesus, querendo bajular Jesus. Jesus sempre fugiu de bajulação, né? Sempre fugiu. O cara vem para ele, bom mestre, que bom. Bom é meu pai que está no céu. Jesus sempre fugiu desse negócio de... a multidão queria bajular Jesus e vinha aquela bajulação toda. Sempre que é nesse sentido, o texto diz assim: e por causa da multidão Jesus se escondeu. E por causa da multidão Jesus se retirou. E por causa da multidão Jesus se ocultou. Mas sempre que o texto mostra a relação de Jesus com as pessoas, com o indivíduo, principalmente com aquelas pessoas marginalizadas, oprimidas, massacradas, exauridas, excluídas, o texto vai dizer assim: e aproximou-se Jesus dela e disse: filha, a tua fé te salvou. E tocou Jesus nele e disse: eu quero ser limpo. E o leproso foi purificado. Os discípulos não queriam deixar as crianças se aproximarem de Jesus, e Jesus diz: parem com isso. Parem com isso, porque é que vocês estão impedindo esses meninos de chegarem a mim? E parece que eu vejo, Jesus pega um no colo, pega outro no outro braço, beija a cabeça de um, coloca a mão na cabeça do outro e diz: deixem vir as minhas crianças e não as impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. É esse o comportamento de Jesus Cristo Nazareno. Queridos, essa pergunta está fácil de responder. Geração 2013, ama Jesus de verdade ou pensa que ama? O que é que está acontecendo com esta geração? Está amando de verdade ou está apenas pensando que ama? Primeiro, eu acho estranho esse amor. Primeiro porque não tem encarnação de valores éticos, morais, espirituais, do reino, do evangelho. Não tem ação. Tem discurso, mas não tem ação. Segundo porque nem em Jesus se fala mais. Já perceberam? Prega sobre José, Davi, Sansão. Prega até personagem que não tem na Bíblia. Mas de Jesus não. E eu acho a coisa mais estranha, porque assim, você vem aqui pregar e você fala de José do Egito, por exemplo. O do Egito. O pai de Jesus, o carpinteiro lá, que só aparece 2 ou 3 vezes lá no texto, que ninguém nem olha para ele. Nem sabe que, mas tinha. E Jesus tinha um pai chamado José? Tinha? Nem sabe. O José do Egito não. Esse não, porque é governador e tal. E sonha também você, porque você vai chegar lá também. Você vai ser o governador do Brasil também. O presidente da república e não sei o quê. E tal, e tal. E compara o governo de José lá no Egito com política hoje, que não sei o que tem a ver. Até hoje estou tentando entender, não consegui ainda. Talvez eles arrumem uma teologia que me explique melhor, mas até agora não consegui. Então ele vai, fala e tal, e vem, e tal, e José, e só falta dizer assim: o sangue de José te lava, o sangue e tal, e aquela coisa, e todo mundo empolga. Aí você prega de Jesus, você fala de Jesus, você fala que Jesus, e ninguém fala nada, e parece que o povo não gosta de Jesus. Parece que Jesus não é bem-vindo em nossos cultos. Parece que Jesus não é bem-vindo em nossas reuniões. Jesus quer entrar, mas não, Jesus, fica aí fora, não entra aqui não, Jesus. A gente não quer saber de você, Jesus. Ô, Jesus, esse papo de andar com os pés empoeirados pelas ruas de Nazaré, da Galileia, esse papo de ficar se misturando com leproso, esse papo de ficar se misturando com prostituta, de dormir na casa de publicano, não, isso aí não. Esse papo aí dos pobres, bem-aventurado, não, isso aí não. Ô Jesus, a gente quer poder político, Jesus. A gente quer marchar mesmo. A gente quer dizer que o Brasil é nosso, que nós vamos tomar conta aí de tudo e que Deus vai tirar o emprego do ímpio e vai colocar tudo para nós. Não estuda não para você ver, vai nessa que você vai ver. Que Deus vai fazer eu passar no concurso público e o milagre vai acontecer. É isso que a gente quer, Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês hoje. Se a igreja evangélica brasileira não entendeu o evangelho de Cristo Jesus, o sistema está falido. Mas eu creio no poder do evangelho, porque Paulo disse
que a palavra da cruz é loucura, mas para nós é o poder de Deus, e nós cremos no poder da cruz e no poder do evangelho de Cristo Jesus. Jesus é o tema central da nossa pregação. Jesus é a base, Jesus é o alicerce, é nele que se alicerçam todos os conteúdos da nossa fé. Cristo Jesus o Senhor, é nele que se fundamenta a nossa pregação, ou pelo menos deveria, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Eu me lembro aqui agora de